Shalom, meus irmãos, tudo bem com vocês? Estou aqui para a gente fazer juntos aí, se o Eterno assim permitir, uma reflexão a respeito da festa da Páscoa. Vamos avaliar a festa da Páscoa, como nós temos aqui na nossa sociedade ocidental, e avaliar as questões bíblicas que envolvem a festa da Páscoa. É importante que nós possamos avaliar bem as raízes da nossa fé, o que nós acreditamos, já que uma árvore boa não pode dar maus frutos e uma árvore ruim não pode dar bons frutos. Então vamos avaliar as raízes da festa de Páscoa como nós temos hoje. Aqui no Brasil, nós temos uma palavra só para Páscoa. Tanto a Páscoa que nós vemos sendo comemoradas com os ovos de Páscoa, com o coelhinho da Páscoa e tudo mais, com a Páscoa que está na Bíblia. Não é a mesma Páscoa. Isso fica muito bem distinto em línguas como o inglês. Por exemplo, a palavra para festa que nós temos hoje, que nós chamamos de Páscoa, que é essa Páscoa que comemoramos, a maioria das pessoas comemoram, em inglês seria Easter. A própria etimologia da palavra, que é a raiz da palavra, como a palavra foi formada, esclarece bastante a respeito da maneira com a qual essa festa foi formada. A palavra Easter vem a partir do nome de uma deusa pagã, Eostre ou Ostara. Os elementos que envolvem o mito dessa deusa são muito parecidos com a nossa festa de Páscoa, a cultura da festa de Páscoa dos brasileiros e de praticamente 100% da população cristã, em especial a parte ocidental do planeta. Os mitos que envolvem essa deusa, o nosso intuito não é ficar falando a respeito disso, mas os mitos que envolvem essa deusa giram em torno aí de lebre e ovos pintados e rituais de fertilidade. Faça uma pesquisa a respeito de Ostara, rapidamente você vai conseguir encontrar isso que eu estou dizendo para você. Outras deusas pagãs também eram adoradas com o intuito de fertilidade nessa mesma época, que é o equinócio de primavera. Os antigos, os pagãos, acreditavam que durante essa época a natureza inteira estava, por estar se renovando, os deuses estavam renascendo ou retomando o seu poder. O inverno estava indo embora e estava nascendo aí um alvorecer de uma nova vida para essas divindades, em sua força, em sua plenitude. Isso tudo permeia o mito da deusa Eostre. Você pode fazer a verificação e ver que o animal preferido dela era uma lebre. Eu não vou contar todo o mito, mas no auge de seu poder ela consegue fazer uma transformação dessa lebre para um passarinho que a presenteia com ovos coloridos. Dá uma olhada para vocês verem a similaridade com o que nós temos hoje. O encontro marcado com essa deusa, a festa, sempre foi coordenada, marcada a partir da data do equinócio de primavera. Então, os pagãos, esse período do ano era muito significativo no que concerne aos ritos festivos dessas divindades, seja a Eostre ou qualquer outra divindade, como a Xerá, a Ishtar, todas as, ou Star, Astarote, todas que receberam adoração similar referentes ao período de primavera, do equinócio de primavera, com relação à fertilidade. De maneira bem simplória, muito dessa cultura foi adquirida, absorvida pela Igreja Católica, tanto já desde Constantino, no Concílio de Nicéia, em 325 da Era Comum, quanto posteriormente, fazendo exatamente o que o Império Romano fez antes de si. A Igreja Católica ela fez a união do paganismo da religião romana e de todas as outras religiões que eles absorveram, já que o Império Romano nunca impediu nenhuma cultura de adorar os seus deuses ou qualquer coisa assim, eles só faziam a aquisição do panteão no sentido de colocar os seus deuses lá, Júpiter e os outros deuses pagãos, mas absorviam muito dessas culturas, fazendo com que o Império Romano se tornasse uma grande miscelânea de crenças religiosas pagãs. A Igreja Católica, desde o seu princípio, com Constantino, que foi o primeiro imperador cristão, no sentido mais comum da palavra, já que Diocleciano, que foi o imperador anterior, também era pagão, assim como Constantino no começo, nos seus primeiros anos, mas posteriormente ele fez uma mistura, uma fusão da religião pagã com muitos aspectos do cristianismo. Inclusive nós podemos ver isso de maneira muito efetiva, já que a divindade solar era muito forte, muito presente na questão de honra e glória nos mitos romanos, pagãos no geral. Então nós vemos os santos da igreja usando auréolas representando o sol, assim como se devia ser feito com as divindades romanas e gregas absorvidas pelo Império Romano.
entre outras culturas, como por exemplo o Deus Mitra. Nós podemos ver que esse tipo de mistura é muito prejudicial e vai contra os ensinamentos do Eterno. As coisas santas do Eterno nunca deveriam ter sido colocadas em pé de igualdade com as coisas profanas. Isso não faz com que as coisas profanas fiquem puras, mas sim macula aquilo que é santo. O Eterno fala para que não se misture lã com linho. Uma das maneiras que nós podemos entender esse huk, esse estatuto, esse mandamento menor, é avaliando com atenção o significado disso. A lã e o linho têm origens totalmente diferentes. O linho está muito ligado ao serviço sacerdotal e não tem a mesma composição da lã. A lã tem uma origem animal, geralmente adquirido dos pelos de animais, enquanto que o linho tem uma origem vegetal. Uma coisa não deveria ser misturada com a outra, assim como o santo não deve ser misturado com aquilo que é profano. No hebraico é fácil de nós identificarmos isso. Inclusive, uma curiosidade é que a prostituta cultual que atendia no templo, não no templo de Jerusalém, mas nos templos pagãos, dessas deusas pagãs e dos deuses pagãos, recebe o nome de deixar, seria o feminino da palavra kadosh, santo. Então veja, ela mistura uma coisa que é santa, que o Eterno deu para que viesse a vida através disso, que é o sexo, com o paganismo, uma coisa que o Eterno abomina, ao ponto de mandar cortar todas as árvores e matar tudo aquilo que era relacionado aos deuses pagãos. A Páscoa bíblica, por outro lado, traz o contrário de tudo isso que nós estamos vendo até esse momento aqui com a Páscoa pagã. Apesar deles usarem a morte de Jesus, de Yeshua, como o principal motivo dessa festa, veja que a festa é comemorada no dia, na semana da deusa pagã, a data é calculada a partir disso, calcula-se o carnaval 40 dias antes do equinócio de primavera e, por consequência, logo após o equinócio vem a sexta-feira santa. Então, a festa de Páscoa é marcada com base na data da deusa pagã. Os elementos da deusa pagã dessa festa não foram apagados, até hoje são presentes, inclusive tomam o imaginário das crianças até hoje de maneira muito, muito suntuosa. Veja que os preços são exorbitantes e as famílias fazem de tudo ainda para agradar os seus filhos, entregando esses presentes, assim como era comum nos tempos antigos pelos povos pagãos. Vamos lá, Jesus morre no dia 14 do mês de Nisan, ou mês de Aviv, tá? Que é o mês da primavera, como está em Êxodo 12, sendo dado ao povo de Israel o mandamento da Páscoa, a Páscoa bíblica. Sem, inclusive, entender os efeitos da Páscoa bíblica sobre tudo aquilo que está acontecendo no momento da morte de Jesus, é impossível ter um entendimento pleno do sacrifício e dos ensinamentos de Jesus, especialmente com relação à sua morte e ressurreição. Muitas pessoas podem argumentar, mas a Páscoa, a Sexta-feira Santa, o domingo, tem toda a relação com Jesus e essa é a intenção de quem comemora. Será que o Eterno e Yeshua ficariam felizes vendo isso? Vamos parar para pensar, vamos supor que você casou-se nesse dia aí, 14 de Nisan. Ou vamos facilitar, 1º de janeiro foi o dia que você escolheu para se casar. Se depois de 10 anos, 20 anos de casado, o seu marido ou a sua esposa chegasse para você e te desse feliz aniversário de casamento no dia 5 de abril, você ia ficar feliz? Ia achar bacana? Ia achar que tá tudo bem? O que importa é a intenção? Ou você ficaria até chateada por ele não ter observado o dia correto? Quanto mais se ele te apresentasse itens dos quais você tem abominação, que é isso que o Eterno tem com relação a outros deuses pagãos. Os itens envolvendo a festa são todos itens, coisas na sua maneira de fazer, que são abomináveis ao Eterno. Será que realmente ele fica feliz olhando toda a nossa sociedade parando por conta de coisas que ele pediu para que os seres humanos não fizessem? Quando nós desclassificamos o dia correto para ser observada a Páscoa e a maneira correta, nós desautorizamos o Eterno, diminuímos o sacrifício de Yeshua e mesclamos tudo isso com o paganismo das religiões antigas e de todos os outros povos. Note que o Sol e a Lua só existem para marcação desses tempos. É claro, além de iluminar, mas a sua outra função é marcar os tempos determinados do Eterno. Isso aparece logo em Gênesis 1. Esses encontros marcados
não pertencem a nenhuma religião, a nenhuma pessoa. O Eterno diz, esses são os meus encontros marcados. Isso está em Levítico, capítulo 23. E a Páscoa, a Pessah, é um desses encontros marcados. Sem essa festa, inclusive, é muito difícil de se determinar quem é ou não o povo do Eterno. Os próprios 10 mandamentos são atrelados aí, na verdade, os outros 9 são atrelados ao primeiro mandamento, que é: eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Veja que o primeiro dos 10 pronunciamentos está em Êxodo 20, está inteiramente conectado com a festa de Páscoa, a Pessah, a festa de Páscoa bíblica, que seria a saída do povo de Israel do Egito. A própria identidade do povo que saiu do Egito, que seriam os israelitas e também as pessoas de todas as nações da terra que subiram com aquele povo da terra do Egito, conectados juntamente no mesmo propósito de sair dali como um êxodo de maneira rápida. Isso aí dá origem a Pessah, a festa bíblica de Páscoa. Sem essa festa é muito complicado você construir a imagem de um povo de Deus. Inclusive os outros mandamentos são codependentes do primeiro. E o primeiro se conecta diretamente e cria um elo inquebrável com a festa de Páscoa. O que torna então a observância de maneira correta dessa festa, que é muito simples, qualquer ser humano na face da Terra pode fazer, muito, mas muito importante. Este ano, essa festa, a festa de Pessah, vai cair no dia 22 de abril, ao entardecer. Seria o dia 14 do mês de Aviv, ou 14 do mês de Nisan. O povo de Israel que sai do Egito é composto tanto pelas pessoas que são da nacionalidade de Israel, que vêm de Jacó e dos seus 12 filhos, quanto pelos, vamos dizer essa palavra muito feia, mas os gentios que sobem com eles de lá. Um de cada nação da terra, representando todas as nações. A gente consegue ver isso de maneira muito clara, justamente nesse ponto aqui da Bíblia, da Torá, da instrução do Eterno para a humanidade. Vamos lá em Êxodo. Em Êxodo capítulo 12, do 18 ao 20, nós temos o Eterno dando um mandamento para todo o povo da comunidade de Israel, o povo de Israel que estava saindo dali. Tanto o estrangeiro quanto o natural da terra. Ou seja, tanto o descendente de Jacó quanto aquele que era pertencente às nações, mas estava integrando o povo de Israel a partir daquele momento. Todo aquele que comesse pão fermentado durante os dias da festa de Pesach Matzot, na verdade a festa de Matzot, que é a festa de pães ázimos, que está integralmente conectada com a festa de Pesach, a festa de Páscoa, seria extirpado da comunidade. Pode ver com os seus olhos. A festa consiste em fazer um jantar nessa noite, se lembrando da saída do povo de Israel do Egito e também do sacrifício de Jesus. Até quando estiver mais próximo da festa eu posso trazer mais informações a respeito da comemoração, de como que a gente faz essa celebração solene. E durante 7 dias nós tiramos todo o fermento da nossa casa. E tudo isso tem simbolismo muito bonito. E este dia, então, é o dia em que Jesus vem morrer muitos anos depois, aproximadamente 1.300 anos depois, e instituir uma outra visão, não é outra visão, mas a mesma visão de forma panorâmica da celebração da festa de Páscoa, está completamente atrelada a comer o cordeiro nessa noite, que era chamado de Páscoa. O cordeiro recebia esse nome, Páscoa, Pessah. Então Yeshua foi a nossa Pessah, a nossa Páscoa, porque ele nos poupou da ira do Eterno e nos tirou do Egito, já que todos nós temos nascido no Egito desde então. Como assim nascido no Egito? Nascer no Egito representa nascer sobre o domínio das ideias instituídas por um homem chamado Nimrod. Não vou me delongar no vídeo, mas perceba, tudo no mundo gira em torno de dinheiro, poder, governo e religião. Esses 3 pilares que fazem com que a humanidade se mova e se mova para longe do Eterno. O Eterno, o primeiro mandamento, inclusive também em Êxodo 12, logo nesse mesmo momento, dá o seu primeiro mandamento para o povo, como nação, não como famílias, mas sim como uma nação, que é a instituição do calendário novo. Ele diz, este vos será o primeiro dos meses, falando do mês de Aviv. Ou seja, o Eterno vai fazer uma mudança drástica. A maneira como eles olham para o tempo não é apenas um calendário solar, representando Deus lá, mas sim um calendário lunosolar. Eles mudam muitas coisas na rotina deles, relembram-se de como comer da maneira apropriada, um dia para se lembrar do Eterno na semana,
e muitas outras coisas que vêm sendo instituídas a partir disso, mas sempre baseado no calendário. Veja que isso é tão importante para o Eterno que foi justamente o primeiro dos mandamentos. Ou seja, será que é justo que, para agradar o Eterno, nós observemos uma data totalmente equivocada? Veja, esse ano aqui deu um mês de divergência. As datas mudam por conta do calendário ser justamente do não solar e o calendário gregoriano ser baseado praticamente apenas no Sol. Se nós fizermos uma avaliação, será que é agradar o Eterno participar dessa comemoração de festa de Páscoa que nós temos hoje no Ocidente, com símbolos de deuses pagãos, com a ideia do renascimento da natureza na primavera, porque isso tudo está implícito, é carregado de significado tudo que você faz, mesmo que você não perceba, e não na data que o Eterno estipula. É a mesma coisa, como eu disse, comemorar um aniversário de casamento no dia errado só porque você quer e tá tudo bem, porque a sua intenção é boa. Será que isso realmente agrada ao Eterno, agrada o seu filho Yeshua? Essas questões todas são para que você possa refletir e ver se realmente convém olhar para essa Páscoa e desejá-la e comemorá-la e, de fato, renegar completamente a ideia da Páscoa bíblica. O dia que Yeshua cometeu seu sacrifício por nós foi assassinado brutalmente pelas nossas faltas, e também se esquecer daquilo que o Eterno manda que nós nos lembremos, que nós comemoremos de geração em geração, como está em Levítico 23, como ele ordena em Êxodo 12, como ele ordena em Êxodo 20, e também para que nós possamos parar e analisar como a nossa sociedade anda, em que padrões, em que pegadas a humanidade vem pondo o pé. Qual o caminho pelo qual todos nós estamos seguindo, muitas vezes sem nos darmos conta daquilo que estamos fazendo. Lembrando que até mesmo os pecados que nós cometemos e que nós não sabemos que são pecados, também são contados como pecados e nós teremos que responder por eles, especialmente essa nossa geração, tendo em vista que nós temos acesso ao conhecimento de forma abundante e todo mundo tem Bíblia, todo mundo pode ler e ver e analisar e tentar pelo menos entender o que deve ou não deve ser feito. A respeito das nuances e de todos os significados belíssimos, maravilhosos da festa de Páscoa, da Páscoa bíblica, da Pessach, que será comemorada no mês de abril, esse ano aqui em 2024. Eu pretendo, se o Eterno assim permitir, trazer mais um vídeo para vocês falando a respeito do significado real dessa festa, como comemorar e como se aproximar do Eterno, tendo em vista que nesse dia nós temos a honra de nos aproximarmos dele literalmente, tendo em vista que ele chama essas festas de encontro marcado. Ora, o encontro marcado tem que ser comemorado na data correta, no dia correto e da maneira correta. No caso, o local, o Eterno está em todos os locais, mas se tivesse o templo, ainda assim, os homens deveriam, com suas famílias, peregrinarem para Jerusalém, assim como Jesus sempre fez. Então, o Eterno abençoe e guarde vocês. Tudo de bom. Um beijo e um abraço.